Olá, meu nome é Dr. Buzaide, eu sou chefe geral do Centro Oncológico Antônio Emílio de Moraes, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Agora eu vou falar com vocês sobre como o câncer se espalha e que armas, como um todo, existem na oncologia para combatê-lo. Primeiro, como ele se espalha. A célula cancerosa consegue se espalhar por duas vias, ou pelos vasos linfáticos ou pelos vasos sanguíneos. Como é que a célula cancerosa sai da onde está e vai parar nesses vasos sanguíneos ou linfáticos? A célula cancerosa produz enzimas especiais que digerem de uma certa forma o tecido ao redor dela, fazendo com que ela chegue dentro dos vasos sanguíneos e linfáticos. Aqui tem um diagrama. Por exemplo, na primeira figura, em cima à esquerda, você tem um grupo de células cancerosas mostradas em laranja, que ainda não ultrapassou uma pequena membrana que está embaixo dela, chamada membrana basal. Nesses casos, o nome é dado câncer in situ, isto é, está no sítio onde nasceu. Conforme ele vai produzindo essas enzimas, ele vai destruindo essa membrana basal e vai invadindo o tecido que está embaixo e depois penetrando mais profundamente, eventualmente entra dentro de um vaso sanguíneo e depois pode carrear para outras partes do corpo. No caso do câncer de mama especificamente, se você não fizer nada e deixar um câncer de mama evoluir, ele vai ter a evolução semelhante a essas figuras. Ele é pequeno no começo, depois ele vai aumentando, depois ele aumenta mais, fica até inflamado ao redor, e os linfonodos mostrados na figura na parte de baixo, onde está a mãozinha, ele começa a envolver os gânglios e vai envolvendo esses gânglios de uma maneira mais grosseira. É óbvio que conforme isso vai acontecendo, a célula cancerosa tem um risco muito maior de penetrar pela corrente sanguínea ou linfática para outras partes do corpo. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Quanto menor o bandido, maior a chance de cura. Quase não importa qual o tipo de tumor. Que armas nós temos para atacar esse formidável inimigo? Nós temos a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia e, por fim, uma coisa nova para a maioria de vocês, chamado terapia-alvo específico. Um pouquinho sobre cirurgia. Cirurgia é a mais antiga modalidade de tratamento. E se dizia na época de Hipócrates, o pai da medicina, que não se devia cortar um câncer, porque ele não cicatrizaria. Não está de todo errado, porque se a pessoa deixasse um câncer ficar, por exemplo, 10 centímetros na mama, e você não conseguisse tirá-lo, você ia simplesmente deixar a pele rompida, ela não iria fechar e a pessoa ia ficar talvez até pior. Óbvio, se tiver um tumor pequeno, que você pudesse tirá-lo completamente, a cirurgia seria muito útil, ao contrário da situação em que você não pudesse operar. A segunda grande modalidade de tratamento é a quimioterapia. E o que é a quimioterapia? Temida às vezes por muita gente, mesmo sem saber bem o que é, só por não conhecer bem o que é. Quimioterapia nada mais são do que drogas que atacam a célula cancerosa diretamente, predominantemente a célula cancerosa em relação ao tecido normal. E se descobriu em 1955, esses dois cientistas, Dr. Watson e Dr. Crick, o chamado DNA da célula. E o DNA é como se fosse o cérebro da célula. Fica dentro do núcleo da célula e controla tudo o que a célula faz. E a maior parte das drogas quimioterápicas atua no chamado DNA. Ela destrói algum ponto do DNA e não deixa o cérebro da célula, então, funcionar. O segundo ponto mais comum de atuação das drogas quimioterápicas são chamados os túbulos da célula. Quando a célula vai se dividir, ela vai se abrindo, distanciando uma da outra para que constituam duas células e se formam esses túbulos. Quando esses túbulos se formam, algumas drogas podem bloquear a formação do túbulo, impedindo que a célula cancerosa prolifere. Várias drogas
atuam aqui. Uma muito utilizada em oncologia, chamado paclitaxel e docetaxel, os chamados taxanos, atuam exatamente no túbulo das células. E a radioterapia? Tem gente até que confunde rádio com quimioterapia. Quimioterapia são drogas, por boca ou injetáveis, a maior parte injetáveis, mas tem quimioterapia oral também. A radioterapia é totalmente diferente. Em geral, usam um raio-x que danificam o DNA da célula diretamente. E foi descoberto mais ou menos para o 1900 pela doutora Madame Curie de Paris. Ela era oriunda da Polônia e ela descobriu materiais da natureza que emitiam radiação. E o primeiro deles, em homenagem ao país que nasceu, ela chamou de polônio. E esses raios-x eram então analisados depois para avaliar fraturas, por exemplo. E logo depois começaram a ser usados para tratar câncer. Ela morreu de anemia aplástica, um dano na medula, porque ela recebeu tanta radiação estudando esses produtos, ela não sabia que eles podiam danificar o próprio corpo dela. Hoje, onde tem radioterapia, tem paredes de 1,20 m de espessura, com chumbo junto com concreto, exatamente para não deixar que a radiação machuque ninguém que está próximo do paciente. Ademais, hoje, a radioterapia ela é com máquinas bastante sofisticadas e que vão focar os raios da radiação para reduzir ao máximo o dano no tecido normal. Esse é um exemplo de máquina de radioterapia chamado acelerador linear. O acelerador linear, então, ele vai mexer ao redor do doente, emitindo o raio da radiação num ponto relativamente fixo estabelecido. Isso é feito antes de iniciar a rádio, através do processo chamado simulação. Então você simula onde você vai tratar, a máquina vai então girar e atingir os raios somente naquele ponto, reduzindo assim os efeitos colaterais. Aqui é um exemplo de uma radioterapia de mama. A área verde mostrada na figura é exatamente a área que vai ser irradiada. O paciente teve uma cirurgia conservadora, isto é, tirou uma parte da mama. A radioterapia, então, em geral, mandatória nesses casos, mas você não quer pegar o tecido que está logo embaixo, cercado por uma linha rosa, que é o coração. E se a radioterapia pegar o coração, pode danificar o coração, tanto o miocárdio, o músculo do coração, assim como as coronárias, levando a um desenvolvimento precoce de aterosclerose e infarto do miocárdio. Então, muito importante que a radioterapia seja muito bem feita. Por isso, quando vai se irradiar, a gente escolhe os lugares que têm uma radioterapia de qualidade alta, onde o controle de qualidade é bastante elevado. Uma quarta arma que nós vamos falar é a hormonioterapia. O que é a hormonioterapia? Algumas células cancerosas dependem de hormônios para viver, como nós dependemos de água e comida para viver. Por exemplo, algumas células cancerosas de mama, se você tirar o hormônio da mulher, o estrógeno, ela morre. Pacientes com câncer de próstata, por exemplo, se você tirar o hormônio do homem, a célula cancerosa morre. Então, essa estratégia de atuar sobre hormônios do corpo para atacar a célula cancerosa, nós chamamos de hormonioterapia. E a hormonioterapia foi uma das mais antigas modalidades de tratamento. Para câncer de mama, em 1896, ela foi descrita por um médico inglês, onde ele tirou os ovários de uma mulher jovem com câncer de mama, que estava avançado no corpo, e a paciente teve uma remissão duradoura. Por volta da década de 40, um outro médico inglês tirou o testículo de um paciente que tinha câncer de próstata. E a retirada do câncer do testículo reduziu o hormônio do homem, a testosterona, levando a uma remissão do câncer de próstata. Esse tipo de estratégia nós fazemos até hoje, só que em vez de tirar os ovários, em geral nós usamos injeções que fazem a mesma coisa, uma supressão do ovário, fazem supressão do testículo, levando à baixa desses hormônios e ajudando a controlar e a tratar o câncer de mama ou próstata. Nesse slide nós mostramos o exemplo típico da mulher,
como foi descrito originalmente em 1896. Você, por exemplo, usa um remédio que abaixa o estradiol da mulher, o estrógeno. Baixando o estrógeno, a célula cancerosa prolifera menos. Vamos falar agora de uma estratégia muito importante. Eu diria uma das mais importantes estratégias para atacar a célula cancerosa. É a chamada imunoterapia. O que é a imunoterapia? A imunoterapia é uma estratégia desenhada para estimular o sistema imune, que todos nós temos, para atacar a célula cancerosa. Ao contrário da químio, que atua diretamente na célula cancerosa, ou a rádio, que atua diretamente na célula cancerosa, agora nós não vamos atuar diretamente. Nós vamos estimular o sistema imune para reconhecer o bandido e atacá-lo, como se eu estivesse estimulando o policial a atacar o bandido. Nós temos várias armas na oncologia hoje. As mais antigas são o interferon e interleucina 2 e mais recentemente uma droga chamada ipilimumab, usada rotineiramente hoje no melanoma metastático, e uma bem nova, aprovada agora no começo de setembro nos Estados Unidos, infelizmente ainda no Brasil, chamado pembrolizumab. Essas drogas estimulam o sistema imune para atacar o inimigo. Vou dar alguns exemplos. Uma paciente que tem um melanoma metastático, que tinha nódulos no couro cabeludo em várias partes. 60 anos de idade, todos os pontos pretos mostrados nesse é um PET scan, exceto a parte de baixo que é a bexiga. Quase todos os outros pontos são melanoma no corpo, muita doença. Foi tratada então com interleucina 2, limpou basicamente tudo e ela continua bem até hoje em 2014. Não, a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas tem uma pequena parcela de pacientes que a gente até cura com a chamada interleucina 2. É um tratamento, infelizmente, com muito efeito colateral e muito complexo para ser realizado. Mais recentemente, o ipilimumab foi aprovado e essa droga tem muito menos efeito colateral que a interleucina 2, muito mais fácil para dar e é usada para o melanoma metastático. Vejam no primeiro slide vários nódulos na perna dessa paciente. Ela tomou o ipilimumab e os nódulos foram sumindo e ela permanece bem até hoje. Alguns pacientes são até curados com esse tipo de estratégia. E a maioria, 70% aproximadamente, não tem nenhum efeito colateral com esse ipilimumab. E a terceira e mais importante opção é essa nova droga que eu falei, que talvez chegue no futuro próximo ao Brasil, chamado pembrolizumab. E essa droga se fundamenta num princípio fantástico, que é bloquear uma substância que a célula cancerosa produz que congela o policial, congela o soldado que vai atacar o bandido. Nesse slide vocês veem uma setinha aqui embaixo chamado PDL1, aumento de expressão do PDL1. O que acontece? Quando o sistema imune vai atacar a célula cancerosa produz uma substância chamada PDL1, que congela o policial. Então ele ia matar o bandido e ele é paralisado, paralisa o policial e ele não consegue atacar o inimigo. Se você pegar uma substância que bloqueia, no caso um anticorpo, por exemplo, que bloqueia esse PDL1, na hora que a célula cancerosa liberar essa substância, ela vai ser bloqueada com esse novo remédio. E aí o policial vai e ataca o bandido e mata o bandido. É assim que funciona esse pembrolizumab. E ela é uma droga bastante promissora. Há outras drogas semelhantes, por exemplo, o nivolumab é uma outra droga que estará disponível também no mercado no futuro muito próximo. Aqui está um cartoon que mostra exatamente o que eu falei do anti-PD1 e existem outras estratégias bloqueando diretamente esse PDL1. Vamos ver o que acontece aqui. A célula cancerosa à esquerda produz essa substância PDL1, que está em azul. Quando essa célula chamada T-cell, célula T, vai atacar a célula cancerosa já produziu essa substância PDL1 que se liga nesse receptorzinho, como se fosse uma chave, chamado PD1, no linfócito T, e ele paralisa. Então, na hora que esse PDL1
se liga no PD1 do linfócito T, que é o policial, ele paralisa. Aí eu uso um remédio que bloqueia essa ligação e o que acontece? O linfócito T mata a célula cancerosa. Vamos falar agora também de uma outra modalidade muito importante. Nossa última modalidade é chamada terapia-alvo. Em inglês, vocês veem esse termo Target Therapy. São drogas que bloqueiam pontos específicos da célula. E nessa área houve um grande crescimento de armas contra o câncer. Anticorpos monoclonais para mama, para linfomas, leucemias, várias delas. Eu vou só mostrar alguns exemplos no interesse do tempo. Aqui tem um diagrama que é extremamente complicado. E ele foi colocado aqui de propósito para mostrar um grande problema que tem com a terapia-alvo. Tem múltiplas vias a célula cancerosa, não uma via. Ela pode ter uma via dominante, mas ela em geral tem múltiplas vias. Quando eu bloqueio uma, a célula cancerosa escapa por outra. A célula cancerosa vai se defender contra o ataque da terapia-alvo. Eu vou pôr alguns exemplos muito importantes. Provavelmente um dos mais importantes exemplos da oncologia é o tratamento usando remédios que atacam uma proteína chamada HER2. E essa proteína fica na superfície da célula cancerosa. Ela foi descoberta em 1987 nos Estados Unidos por um médico chamado Dr. Dennis Sleiman e ele mostrou que se essa proteína HER2 está em excesso, nós chamamos de hiperexpressa, a célula cancerosa não para de proliferar. Ele criou então um anticorpo que atacasse essa proteína. Isso leva à redução da célula cancerosa, aumentando até a eficácia da quimioterapia. Então, bloquear a ativação desse HER2 leva a um forte efeito anticâncer em tipos de câncer de mama que têm a hiperexpressão. Infelizmente, só 20% das células cancerosas de mama têm essa hiperexpressão, mas é um ponto muito importante de atuação para 20% das mulheres. Outras formas de terapia-alvo, por exemplo, nós temos um sarcoma raro chamado GIST, que usa um remédio chamado de imatinib. Vejam antes e depois, embora não esteja muito menor, aqui no lado esquerdo, essa bola que está em cima estava toda cinza e ela fica escura. E o escuro é tecido morto, mostrando um fortíssimo efeito anticâncer. Outra área importante é o bloqueio da formação de vasos sanguíneos. E aqui nós temos algumas drogas que existem tanto para câncer de mama, câncer de rim, isto é, o bloqueio da angiogênese. Como a gente vê o futuro da oncologia? Em 1964, por exemplo, IUC é cirurgia, RT é radioterapia, QT é quimioterapia. Cirurgia era a grande modalidade de tratamento, rádio e um pouquinho de quimio. Em 2014, hoje ainda nós temos muita cirurgia, muita radioterapia, muita quimioterapia, uma boa parcela de terapia-alvo específica, aquela terapia-alvo que nós falamos, e a imunoterapia está crescendo. Como eu visualizo 10 anos de agora? Na minha ótica, a imunoterapia vai dominar o tratamento da oncologia. É a área mais promissora e que tem a maior chance de poder curar, inclusive cânceres avançados. Muito obrigado.